O torcedor do Bahia, ele pega no meu pé, porque eu critico veementemente o time do Bahia. Por que eu critico o time do Bahia? Porque se criou uma ideia, a princípio, de que o Bahia seria uma espécie de seleção do Nordeste. Seria um time imbatível, um time intocável, até o River do Piauí ganhar do Bahia. Foi a primeira grande decepção do Bahia no ano. Perder para o time do River. Aí aquela história do gramado é ruim, o time está começando a temporada, tal, aquela coisa toda veio à tona. Projeto a longo prazo. Projeto a longo prazo e tal, beleza. Comemos essa bronca. Chegou na semifinal do Campeonato do Nordeste, chiba, e muita chiba. O CRB, que brigou para não cair na Série B, tirou o Bahia em plena Fonte Nova. Ah, mas foi dos pênaltis. Mas perdeu. Perdeu? Pênalti é parte da regra, é parte do jogo. O Sport não foi vice-campeão em cima do Ceará nos pênaltis? Dentro da Ilha do Retiro? Então, entendeu? Então, o que é que acontece? Então, segunda decepção do Bahia na temporada, que eram 2 campeonatos onde o Bahia era franco favorito. O único rival dito por todos que o Bahia tinha na Copa do Nordeste era o Fortaleza, que também não estava essas coisas todas. O começo do ano do Fortaleza foi muito oscilante. Ou seja, o Fortaleza, Selma, se você me permite, o Fortaleza ficou em segundo no grupo B da Copa do Nordeste, mas tinha menos pontos do que o último, que foi o River do grupo A. O último do grupo que o Ceará disputou, né? Foi o Ceará, River, o Sport e tal, o River, ele ficou com 10 pontos, o Fortaleza entrou com 8. Tá? Então, por exemplo, não era legal aquele momento do Bahia, mas mesmo assim o torcedor do Bahia com aquela história de defender o clube dele, né? Ele está certo, defender o clube dele, mas a gente tem um limite para entender até que ponto é recomeço de temporada e tudo, e até que ponto é a incompetência. E, ao meu ver, aí, perder o Baiano para o Vitória, perder a Copa do Nordeste saindo para um CRB em plena Fonte Nova já era incompetência, já não era começo de temporada, já não se podia apostar no Bahia, como eu venho dizendo desde o começo do ano. O Bahia tem falhas no ataque, tem falhas defensivas, que com todo o dinheiro gasto não justificam o time com o treinador que tem, com o scout que tem, com o dinheiro que tem, com a administração que tem, passar o ano sem corrigir essas falhas visíveis. A qualquer um que entende um mínimo de futebol já via esse defeito claro do Bahia, tanto na parte defensiva como o cara de fazer gol, que faltava. Aí o Bahia entra na Copa do Brasil, perde a Copa do Brasil. Claro, na Copa do Brasil ele já não era franco favorito, mas era um dos times postulantes a pelo menos chegar ali numa semifinal de Copa do Brasil, pelo elenco que montou, pelo valor investido. Primeiro turno de Campeonato Brasileiro, primeiro turno equilibrado até. Muito bom. Primeiro turno assim, de primeira página, de ficar ali entre os 6 primeiros, brigando. Não, entre os 6 não, porque assim, o Bahia começou a bobear no Campeonato Brasileiro nos 3 últimos jogos do primeiro turno. Até aí o Bahia estava com a campanha impecável, na minha opinião, brigando ali nos 4. O Bahia, Selmo, chegou a dividir a liderança do campeonato com o Flamengo e com o Atlético Paranaense em momentos diferentes, sendo o Bahia co-líder, porque o Bahia perdia nos critérios de desempate, que era saldo de gols. Porque quando o Bahia ficou pau a pau ali, com a mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Flamengo depois, ou vice-versa, não lembro quem foi primeiro, o Bahia tinha os mesmos números de vitória, mas perdia no saldo de gols, porque o problema do Bahia era fazer gols. O Bahia teve co-líder. O Bahia teve co-líder 2 ou 3 rodadas do campeonato, né? O Bahia teve co-líder. Eu não sei se foram mais, porque o Bahia foi co-líder com o Flamengo e co-líder com o Atlético Paranaense, quando o Atlético estava lá em cima. Eu acho que primeiro foi com o Atlético e depois com o Flamengo. E é o que eu te digo, o Bahia perdia no saldo de gols. Simples. Agora para sintetizar aqui, você entrar no Bahia. E aí, de repente, esse Bahia que criou uma expectativa, que o torcedor cantava aos 4 cantos, nós somos o melhor do Nordeste, nós temos um timaço, e realmente no papel você olha um timaço, mas não mais que de repente virou um time pragmático, um time fácil de jogar contra ele, um time que você já prevê o que ele tem a oferecer. Ou seja, um
um Bahia bem fácil de ser batido. E o pior, ele perdeu o rumo das vitórias, porque o Bahia chegou ao ponto de, nos últimos, eu acho, Nerd, que nos últimos 15 jogos do Bahia, 3 vitórias. Apenas 3 vitórias. Nos últimos 15 jogos. Bahia, ao meu ver, para o que ele se propôs, para a expectativa criada, foi a maior decepção do Nordeste, eu diria até do futebol brasileiro esse ano. Do futebol brasileiro, não, Céu. Do futebol brasileiro. Não, eu estou falando dos grandes clubes aí da Série A. Porque ninguém esperava o Bahia perdendo tanto no ano, com toda a estrutura que tem, com o elenco que montou. Não, espera. Do futebol brasileiro, não. Eu arrisco a dizer que o Atlético Mineiro é uma decepção maior. Sabe por quê? Sim, porque o Atlético Mineiro chegou em final de Copa do Brasil, perdeu. Final de Libertadores, perdeu e está lutando para não cair. Neste domingo, o Atlético Mineiro pode ser rebaixado, dependendo dos resultados. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Eu acho que o Bahia não chega a ser uma decepção tão grande como você falou, mas é uma decepção, sim, por causa do segundo turno. Claro, nós esperávamos o Bahia campeão do Nordeste, sim, o Bahia não ganhou, mas tem que entender que tinha lá Sport, Ceará e Fortaleza. Aí, por mais que o Bahia tivesse aquele know-how... Nós esperávamos não, né? Eu nunca esperei o Bahia campeão. Eu esperava o Bahia campeão do Nordeste. Até porque, Selma, sabe por quê? O Bahia terminou a primeira fase da Copa do Nordeste com 18 ou foi 19 pontos. Eu acho que o Bahia tinha 1 ponto a mais do que o Sport. O Sport lá no grupo dele e o Bahia no grupo B. O Bahia tinha 1 ponto a mais do que o Sport. E o Bahia estava 8 pontos a mais do que o Fortaleza. Então o Bahia tinha 18 Fortaleza. Não, o Bahia tinha. O Bahia tinha 10 pontos. 10 pontos, porque o Bahia tinha 18 pontos e o Fortaleza tinha 10. Ou 8. Não, o Fortaleza tinha 8. 8, exatamente. Então o Bahia tinha 10 pontos na frente do Fortaleza. Olha a diferença, né? Então a gente não esperava que o Fortaleza fosse um rival para o Bahia na final de uma Copa do Nordeste. E aí vinha Sport e Ceará do outro lado, mas o Bahia com amplo favoritismo. Acabou que deu Fortaleza. No campeonato estadual também, pô. O Vitória não venceu o campeonato estadual há 5 anos, Céu. 5 anos, pô. Vinha dando aí Bahia e clubes do interior. E o Vitória foi e lascou o Bahia, né? Então, eu acho que o primeiro semestre do Bahia, nesse sentido, foi um pouco decepcionante. Pelo dinheiro do Grupo City, investimento. O Bahia somente no Caio Alexandre e no Jean Lucas gastou quase 50 milhões de reais nessas 2 contratações. Mas acenderam os refletores aí, foi? Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Mas, enfim, o Bahia, eu até me assustei. O Bahia, no Caio Alexandre e no Jean Lucas, foram 50 milhões de reais investidos. 25 em um, 24 em outro, alguma coisa desse tipo, né? Teve ali também a aquisição do Everton Ribeiro, que chegou a custo zero, mas o Bahia teve que dar luvas e contrato, não é? Dizem que o Everton Ribeiro ganha um bom dinheiro no Bahia. Não foi fácil, não, entende? E eu achava que o Bahia seria campeão estadual e campeão da Copa do Nordeste. Não foi, beleza. Vamos para a Série A do Brasileiro. O Bahia também foi eliminado na Copa do Brasil por Flamengo. Bahia de Rogério Ceni para vencer Flamengo e São Paulo é algo impressionante. Ok, saímos da Copa do Brasil. E aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, depois de 6, 7 meses aí, o Bahia, dali que te pego, não é? O Bahia começou a fazer uma campanha boa. Tanto é que co-liderou o campeonato em alguns momentos. Só que aí chegou o jogo do Cuiabá, o jogo do Corinthians e o jogo do Atlético Goianiense. Lembrando que o Corinthians, naquela época, não era o Corinthians de hoje, não. O Corinthians daquela época era um Corinthians lascado, entende? Ainda não tinha o Memphis Depay, ou se tinha, estava chegando, ainda estava ali se entrosando. O Corinthians brigando para não cair mesmo. Brigando para não. Aí está. Não, essa é a classificação atual. Era o Corinthians brigando para não cair. Então, o que é que acontece? Eu acho que o ano do Bahia ele é decepcionante por um lado, mas ele é bom por outro, porque o Bahia está conseguindo, talvez, o que tanto almejou, que é uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Era o que o Bahia queria. Eu considero pré-Libertadores, sabe, Celso? Eu também considero. Por mais que seja uma fase pré, eu considero Libertadores. Então, o Bahia, amanhã, domingo, ele tem o jogo contra o Atlético Goianiense, o último time do campeonato. Basta vencer. 1-0. Gol contra do Dragão aos 50 do segundo tempo, o Bahia está na pré-Libertadores. Basta ganhar. Então, se o Bahia vencer o jogo de amanhã, Selma, só um momento, se o Bahia vencer,
o Bahia está na pré-Libertadores. Então, eu acho que o objetivo meio que foi atingido. Até porque, Selmão, o Bahia nunca ficou entre os 10 primeiros na era dos pontos corridos. Então, o grupo City... Isso é exatamente... Veja bem, olha só como são parâmetros assim interessantes. Você está me trazendo os parâmetros aí, são bem interessantes para a gente argumentar. Por exemplo, tá? O Bahia, se ganha amanhã, vai para a Libertadores. Eu também não chamo de pré-Libertadores, não. Eu chamo de Libertadores. Não, mas para mim é parte do torneio já. É parte do torneio, tá? Então, vamos lá. O Bahia aqui em oitavo lugar. Se ganha amanhã, tá? Aí eu penso o seguinte, olha só, o torcedor do Bahia, ele imaginava o Bahia conseguir uma vaga na parte de grupos. Eu sei que o Bahia, muita gente diz assim, rapaz, o Bahia, ele nunca teve entre os 10 primeiros, ele está fazendo uma campanha difícil assim, de a gente reclamar, porque o time está entre os 10, nunca teve no G10. O Bahia faz mais de 30 anos que não vai para uma Libertadores, ou quase isso, entendeu? Eu sei que se você olhar por esses aspectos, há vários pontos positivos que a gente tem que analisar do Bahia. Tá? Agora, para o que se pregou desse Bahia, a relação custo-benefício do Bahia não foi interessante. Se você olhar aqui a tabela, você vê que o Bahia perdeu 15 vezes no campeonato. É muito. Tá? E tem um saldo negativo, né? Tem um saldo negativo. Tem um saldo negativo de -2, entendeu? É um time que tomou muitos gols, tomou 49 gols. É muito, é demais. Então, quer dizer, é uma das defesas mais vazadas, é um dos times que mais perdeu no campeonato, entendeu? E isso tudo por conta do segundo turno do Bahia, porque eu não consigo imaginar aquele Bahia do primeiro turno, que era um time que oscilava, mas era bem mais regular que esse Bahia do segundo turno, esse Bahia que você olha agora. Por exemplo, você vê o Corinthians aqui na frente do Bahia, 5 bolinhas verdes aqui, né? Você vê aqui, 5 bolinhas verdes, o Bahia, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Quer dizer, isso, para o torcedor do Bahia, eu acho que esperava mais, mas eu entendo. E eu acho que no cômputo geral é um saldo positivo para um time que ano passado brigou na última rodada para não cair. É positivo, nesse sentido é positivo, mas o Bahia deixou a desejar na temporada, né? Assim, não, isso é claro. É aquele negócio, Selma, é aquele negócio. Eu sou torcedor do Bahia, você também. Nós estamos numa mesa de bar e a gente conversa assim, pô, Selma, poderia ter sido melhor, mas pelo menos a gente atingiu a Libertadores, né? Então, aí. Ok, vamos preparar, reformular o elenco, tal, aquela coisa toda, e vamos com tudo para o próximo ano. Agora, no contexto geral, o Bahia ficou a dever um pouco. Porque assim, um ano não é só o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, eu acho que tá bom. O Bahia é o 8º, né? Nunca teve nesta... Agora também tem o seguinte, tá bom, mas não tá. Porque o torcedor do Bahia tá com raiva, porque o Bahia estava ali entre os 4 primeiros o primeiro turno inteiro. E ainda por cima, Selmo, este ano abriram 2 vagas para Libertadores para a fase de grupos. O torcedor esperava mais, Linés. Esperava. Claro. Esperava. Ele diz que tá bom, mas dentro dele ele sabe que ele queria mais, porque ele esperava mais. Tá? O time não teve liga com o Rogério Ceni, não deu liga, o Rogério Ceni com esse elenco, não deu liga. Eu até agora não entendo o Rogério Ceni não jogar com 9 de referência, que ele jogou sempre com 9 de referência. Jogou no Fortaleza, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Mas sabe por quê? Entendeu? É porque o 9 de referência é Everaldo, e Everaldo é fraco. Mas ele escalava Everaldo, ele nunca escalou Everaldo como tu sabe por quê? Tu sabe por que ele escalava? Tu sabe por quê? Vou te dizer, não, sim. Mas tu sabe por que ele escalava Everaldo? Talvez porque ele notou que Everaldo, mesmo, uma opinião minha, né? Não sei se ele notou que mesmo sendo de referência, era fraco. Era fraco. E aí ele tentou salvar Everaldo colocando Everaldo na ponta. Pior ainda, pô. Everaldo tem que jogar dentro da área para cabecear, para receber bola de rebote, porque Everaldo é centroavante. O time caro, gente, eu estou falando isso aqui, entenda. Eu sei que tem torcedor do Bahia que diz assim, isso é dó de cotovelo, isso é inveja. É o seguinte, o time que gasta 200 milhões em 2 anos e não consegue ter um centroavante matador, você tem que improvisar um segundo volante de atacante para fazer gol. Que só funcionou. Tem alguma coisa errada.
que só funcionou nos campeonatos mequetrefes, que é ali Copa do Nordeste Estadual. Nada. Cadê Tassiano? Você aí, torcedor do Bahia, que falou que nada, nerd. Nós não precisamos de atacante, nós temos Tassiano. Tá aqui, ó. Toma aí. Não, tinha gente dizendo que o Bahia é o time do Brasil que joga sem centroavante, ele não precisa de centroavante. Meu amigo, me mostra no mundo um time que não precisa de um atacante goleador. Um time no mundo. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Então, ao meu ver, o Bahia ele tem algum problema na conjuntura da formação do elenco, e eu acho que o Ceni é outra questão que eu queria levantar contigo. É culpado também. É culpado também. Será que o Ceni, Nerd, é o cara ideal para esse projeto City no Bahia? Cara, se Rogério Ceni, que é um treinador mais novo, que eu acredito que seja um cara que conhece de futebol e conhece, não é o ideal, quem vai ser? Porque, ou então o Grupo City está com o dedo podre, porque o primeiro treinador foi o Renato Paiva, não deu certo. O segundo treinador, um treinador jovem, um dos melhores treinadores jovens do futebol brasileiro na atualidade, que é Rogério Ceni, não está dando certo. Então tem que ver se é a culpa de quem contrata, a culpa dos treinadores ou é o elenco. Porque o elenco também merece culpa, né, Selmo? O elenco merece culpa. Merece, mas o meu questionamento é o seguinte: é na formação do elenco. Porque, às vezes, Nerd, você contrata o elenco sem definir o perfil de time que você quer. Eu acho, na minha opinião, que o Bahia, nesta montagem do elenco deste ano, só falhou em uma coisa: em não trazer um centroavante matador. Essa é a minha opinião. Duas. E não colocar o Luciano Juba como ponta. Eu acho que o Bahia deveria ter trazido um grande lateral esquerdo e um centroavante matador. E Luciano Juba era ponta. Mesmo que o Luciano Juba fosse para o banco de reservas, mas ele tinha que entrar na posição de ponta. E isso o Bahia e Rogério Ceni não entenderam. E o Grupo City tampouco. E boa parte da torcida também não tinha entendido. Agora, nós estamos no mês de dezembro de 2024. Agora eu já vejo muitos torcedores do Bahia falando que o Luciano Juba deveria jogar de ponta, que ele não é lateral, que não sei o quê. Mas eu já falo isso, desde o começo do ano. E não eles mataram a criatividade que Juba tinha quando jogava no Sport. Exatamente. Quando eles foram buscar Juba no Sport, não foram buscar o Juba lateral que eles usam hoje. Eles foram buscar o Juba meio atacante, aquele cara que era goleador, era batedor de falta, enfim. Inclusive, o Luciano Juba fez gols no próprio Bahia, pô. E um de falta, não é? E aí o que é que acontece? Sabe o que é que diziam para mim, Selmo? Que nada, nerd. No meio do ano vem Iago Borducci. Os caras do Bahia, os torcedores no meu canal enchiam a boca. Iago Borducci. Nunca tinha ouvido falar nesse jogador. Aí o cara chegou e jogou suicídio. Nem a torcida do Bahia quer mais esse Iago Borducci. Ei, o cara chegou e jogou suicídio. Tá machucado, acho eu. Enfim, né? Paciência. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, o Bahia só falhou em duas coisas nessa montagem de elenco, tá? Um homem matador, um centroavante matador e um lateral esquerdo que fizesse pelo menos o que Arias, John Arias, né? O que o Arias, o colombiano, faz na direita. Porque eu acho que na lateral direita o Bahia tá bem. Gilberto e o Arias são bons laterais. Faltou um lateral esquerdo, porque o Luciano Juba tá tapando buraco, é isso. Tá tapando buraco. A gente pode dizer, para finalizar aqui a parte do Bahia, que o Bahia foi decepcionante, mas foi bem. Eu acho que o Bahia brasileiro terminar o ano numa competição internacional e dentre os 10 do Campeonato Brasileiro é um saldo positivo para o Bahia. Ao meu ver, acaba sendo, né? Eu acho que é um saldo positivo, porque o Bahia vai acabar conquistando uma vaga na pré-Libertadores, tudo indica. Mas se você olhar o contexto geral, foi um pouco negativo também. Perdeu o campeonato por Vitória, perder a Copa do Nordeste por CRB, né? Fazer o segundo turno que não ganhava de ninguém, que o segundo turno. O Bahia está hoje na 8ª colocação por causa do primeiro turno, viu, galera? Porque o segundo turno é saldo de time rebaixado. É horrível. Então, assim, como está conseguindo o objetivo de ir para a pré-Libertadores, para mim, então, termina elas por elas, digamos. Eu fico com aquela sensação de que foi bom o ano, pelo que terminou, né? Pelo que se vislumbra aí, terminar numa Libertadores, claro. Jamais seria ruim qualquer time terminar dentro de uma classificação de Libertadores, mas a gente não pode esquecer
para mim fica a sensação de que faltou alguma coisa. Poderia ter sido mais, né? Falando desse Bahia.